toda noite, em algum lugar na Terra, alguém aponta uma câmera para o céu e captura algo que não consegue explicar. Uma forma brilhante, uma luz silenciosa, um movimento que quebra todas as regras de voo. Por décadas, esses momentos foram ignorados ou ridicularizados, mas agora as evidências são inegáveis. Gravações de civis, dados de radar e vídeos militares vazados contam a mesma história. Objetos desconhecidos estão aqui, movendo-se sobre nosso mundo com uma inteligência e precisão que nenhuma tecnologia humana pode igualar. Os governos os chamam de fenômenos aéreos não identificados, evitando cuidadosamente a palavra alienígena. No entanto, cada novo vídeo levanta a mesma questão. Se não somos nós, em quem? Esta noite, examinamos as filmagens mais críveis já capturadas. A prova de que o mistério não é mais ficção científica. É real, está gravado e aguarda ser compreendido. O incidente das luzes de Fênix, a noite em que milhares olharam para cima. Na noite de 13 de março de 1997, moradores de todo o estado do Arizona testemunharam um dos eventos de OVNIs mais documentados da história moderna. Começando pouco depois das 8h30 da noite, milhares de pessoas, de Prescott a Phoenix, olharam para cima para ver uma série de luzes estranhas, de cor âmbar, deslizando silenciosamente pelo céu. Testemunhas descreveram uma enorme formação em forma de V, com quase 1,5 km de largura, passando sobre suas cabeças sem emitir um único som. As luzes se moviam em alinhamento perfeito, muito mais lentas que um avião, mas estáveis demais para serem sinalizadores. As emissoras de notícias locais logo foram sobrecarregadas com telefonemas. Gravações de vídeo começaram a chegar em massa, trêmulas, granuladas, mas inegavelmente reais. Famílias, policiais e pilotos comerciais relataram a mesma coisa. Uma nave estruturada que parecia bloquear as estrelas ao passar. O evento foi testemunhado por cerca de 10.000 pessoas, tornando-o um dos maiores avistamentos em massa da história dos OVNIs. Quando a Força Aérea dos US mais tarde alegou que as luzes eram sinalizadores lançados durante um exercício de treinamento. A explicação pouco fez para acalmar a curiosidade pública. O padrão, a duração e o silêncio das luzes não correspondiam ao comportamento de nenhum lançamento de sinalizadores conhecido. Até mesmo o governador do Arizona, Fife Symington, que inicialmente zombou do incidente, admitiu mais tarde que também havia visto a nave, descrevendo-a como de outro mundo. Até hoje, nenhuma explicação definitiva foi comprovada. Seria uma tecnologia militar avançada sendo testada em céus secretos? Ou milhares de americanos comuns testemunharam algo que a ciência ainda não consegue explicar? O encontro Tic-Tac, do USS Nimitz, o objeto que desafiou a física. Na costa do sul da Califórnia, pilotos da Marinha, em uma missão de treinamento de rotina, rastrearam algo extraordinário no radar. Um objeto não identificado, branco, de formato oval e aproximadamente do tamanho de um caça a jato, apareceu de repente, depois desceu de 80.000 pés, ao nível do mar, em menos de 1 segundo. Ele pairou imóvel sobre a água, perturbando a superfície do oceano abaixo, como se algo maciço estivesse submerso. 2 pilotos do grupo de porta-aviões USS Nimitz se aproximaram para investigar. O comandante David Fravor descreveu mais tarde o que viu como uma cápsula branca, lisa e sem características, movendo-se como nada que eu já vi. O objeto acelerou, zigue-zagueando em torno de seus jatos antes de desaparecer completamente, apenas para reaparecer a 60 milhas de distância.
exatamente onde o radar dos pilotos havia previsto que iria. A filmagem do encontro, gravada pelo sistema de mira infravermelho do avião, mostra o objeto girando no ar sem qualquer propulsão visível. Quando o vídeo vazou online, muitos o descartaram como falso, até que o Pentágono confirmou sua autenticidade. O Departamento de Defesa o rotulou oficialmente como um UAP, um fenômeno aéreo não identificado. Os cientistas tiveram dificuldade para explicar o movimento da nave. Nenhuma tecnologia conhecida poderia mudar de direção ou velocidade tão rapidamente sem gerar calor, som ou exaustão visível. Especialistas militares descartaram drones, mísseis ou reflexos atmosféricos. Até hoje, o encontro Tic-Tac continua sendo uma das mais fortes evidências físicas que sugerem que algo ou alguém possui capacidades de voo muito além da engenharia humana. E o governo, embora reconheça sua realidade, ainda não tem explicação para o que realmente era. Os vídeos Gimbal e Go Fast. Evidências dos olhos dos militares. Durante missões de patrulha de rotina conduzidas por pilotos de caça da Marinha dos Estados, 2 encontros adicionais foram capturados, incidentes que mais tarde se tornariam centrais para o reconhecimento do governo sobre fenômenos aéreos não identificados. Conhecidos como os vídeos Gimbal e Go Fast, ambos foram gravados usando sistemas avançados de mira infravermelha a bordo de caças FA-18 Super Hornets. Na filmagem Gimbal, um objeto em forma de disco pode ser visto movendo-se firmemente pelo céu. De repente, ele para, inclina-se em seu eixo e começa a girar, aparentemente ignorando as leis da aerodinâmica. As vozes dos pilotos, capturadas na gravação, revelam tanto espanto quanto incredulidade. "Olha essa coisa, cara! Está girando!" Um piloto observa que o vento soprava na direção oposta, mas o objeto se movia sem esforço contra ele, sem emitir assinatura de calor ou exaustão. O vídeo Go Fast, por outro lado, mostra um objeto pequeno e rápido passando rente à superfície do oceano. Ele viaja a uma velocidade incrível, mas o rastreamento por radar não revela asas, motores ou propulsão. Analistas confirmaram mais tarde que não era um pássaro, um drone ou detritos. Seu movimento desafiava a explicação. Ambos os vídeos foram revisados e autenticados pelo Pentágono. Não eram vazamentos ou boatos, mas gravações militares genuínas de encontros reais. O Departamento de Defesa confirmou que faziam parte de investigações em andamento sobre UAPs, fenômenos que permanecem oficialmente não identificados. Esses incidentes sugerem um padrão consistente: naves altamente manobráveis, silenciosas e sem emissão de calor, realizando proezas exaéreas impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Para os pilotos que as testemunharam em primeira mão, não eram truques de visão, eram encontros com algo inteligente, algo que claramente não pertencia aos nossos céus. O encontro do Alasca. Um piloto comercial enfrenta o desconhecido. Bem acima da vasta extensão congelada do Alasca, um voo de carga da Japan Airlines, a caminho de Anchorage, vivenciou um encontro que se tornaria um dos relatos de OVNIs mais críveis da aviação. A tripulação, composta por pilotos experientes com décadas de voo, notou luzes seguindo sua aeronave à distância. A princípio, eles supuseram que era outro avião, mas o que se seguiu quebrou todas as expectativas. As luzes começaram a mudar de posição rapidamente, fundindo-se em uma estrutura maciça e brilhante que parecia ser várias vezes maior que seu Boeing 747. O capitão Kenju Terauchi a descreveu como
uma nave espacial gigante, 2 vezes o tamanho de um porta-aviões, movendo-se silenciosamente pelo céu noturno. O objeto emitia um brilho laranja fraco e seguiu o avião por mais de 40 minutos. O controle de tráfego aéreo em Anchorage confirmou a anomalia. Seus radares mostraram um segundo objeto aparecendo e desaparecendo ao lado do voo de carga, correspondendo à descrição da tripulação. Instalações de radar militares também detectaram o mesmo sinal, verificando que algo tangível, não uma ilusão, estava presente. Quando o incidente se tornou público, a Administração Federal de Aviação iniciou uma investigação. A conclusão oficial o rotulou como fenômeno visual e de radar inexplicado, e o caso foi silenciosamente arquivado. O capitão Terauchi foi temporariamente afastado por falar abertamente sobre o evento, mas anos depois, documentos desclassificados verificaram que tanto os dados de radar quanto os visuais se alinhavam perfeitamente com seu relato. Até hoje, o encontro do Alasca se destaca como um dos poucos eventos de OVNIs corroborados por radar, testemunho da tripulação de voo e registros oficiais, uma convergência de evidências que desafia qualquer explicação simples. Não foi apenas visto, foi rastreado, e o que quer que fosse, demonstrou capacidades de voo que nenhuma tecnologia humana jamais alcançou. Filmagens de civis ao redor do mundo. Um padrão global emerge. À medida que smartphones e câmeras digitais se tornaram parte da vida cotidiana, avistamentos antes descartados, como folclore, começaram a inundar a internet com evidências concretas, vídeos em tempo real gravados por cidadãos comuns. De cidades movimentadas a áreas rurais remotas, padrões semelhantes apareceram. Orbes silenciosos, discos metálicos e luzes velozes, realizando manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. No Reino Unido, dezenas de moradores de Cardiff capturaram imagens de uma esfera brilhante que pairou imóvel antes de disparar verticalmente para as nuvens. No Chile, autoridades de aviação do governo investigaram um vídeo de câmera térmica mostrando um objeto escuro emitindo plumas de gás, voando de forma constante por vários minutos antes de desaparecer. Especialistas descartaram aviões, helicópteros ou drones. A Força Aérea Chilena mais tarde o classificou como fenômeno aéreo anômalo. No Brasil, um pescador registrou um aglomerado de luzes brilhantes refletindo na superfície do oceano, perto da cidade costeira de São Vicente. As luzes se moveram em formação e depois se separaram em velocidade extrema. As autoridades locais não conseguiram identificar nenhuma aeronave na área naquela noite. Na China, trabalhadores de uma fábrica filmaram o que parecia ser um anel brilhante pairando sobre Hangzhou. O tráfego aéreo na região foi interrompido por quase 1 hora, enquanto os aeroportos relatavam intrusão em espaço aéreo não identificada. Até mesmo no Vietnã, aldeões perto das terras altas centrais capturaram estranhas luzes pulsantes flutuando baixo sobre os campos de arroz, silenciosas, rítmicas e diferentes de qualquer evento meteorológico conhecido, considerados separadamente. Cada um desses clipes poderia ser descartado como coincidência, reflexos de lente ou experimentos com drones, mas vistos em conjunto, eles formam um mosaico global, uma assinatura repetida no céu, formas semelhantes, movimentos semelhantes, silêncio semelhante. A consistência entre continentes sugere que, sejam o que forem esses objetos, eles operam em todos os lugares, despercebidos, inexplicados e aparentemente despreocupados em serem vistos. OVNIs,
perto da Estação Espacial Internacional, quando a NASA corta a transmissão. Entre os clipes de OVNIs mais controversos já gravados estão aqueles capturados não da Terra, mas da órbita. Espectadores que monitoram a transmissão ao vivo da NASA da Estação Espacial Internacional têm avistado repetidamente objetos brilhantes e rápidos aparecendo perto da borda da atmosfera da Terra, momentos antes de a transmissão ser misteriosamente cortada para estática ou uma tela de problema técnico. Em um incidente amplamente divulgado, um objeto brilhante emergiu da curvatura do planeta, acelerando para cima em uma trajetória acentuada antes de desaparecer no espaço. Segundos depois, a transmissão ao vivo da EEI parou abruptamente, substituída por uma mensagem que dizia interrupção de sinal. A NASA mais tarde explicou que foi uma queda de transmissão de rotina, mas muitos espectadores, incluindo analistas espaciais independentes, acharam o momento perfeito demais para ser ignorado. Outras gravações mostram múltiplas luzes pairando perto da estação por vários minutos, mudando de formação. Algumas refletem a luz do Sol, outras parecem emitir seu próprio brilho. Em vários casos, astronautas podem ser ouvidos em comunicações internas reagindo a bugs não identificados do lado de fora de sua janela, embora a NASA nunca tenha confirmado a autenticidade desses vazamentos de áudio. Ex-especialistas de missão insistem que esses objetos são provavelmente detritos espaciais, cristais de gelo ou artefatos de lente. No entanto, análises de alta definição revelam que pelo menos alguns dos movimentos, mudanças bruscas de direção e aceleração não podem ser explicados por partículas à deriva ou reflexos. A NASA permaneceu firme em sua posição. Não há nenhuma evidência de atividade alienígena. No entanto, a decisão da agência de cortar repetidamente as transmissões públicas em momentos cruciais alimentou a suspeita de que mais está sendo observado do que o público tem permissão para ver. Seja coincidência ou cautela, esses apagões repentinos transformaram transmissões espaciais de rotina em um palco para um dos maiores mistérios cósmicos do nosso tempo. A filmagem de Aguadilla, um objeto que se dividiu em dois. Tarde da noite, ao longo da costa de Porto Rico, uma aeronave da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Busaibestuil, equipada com uma câmera infravermelha, monitorava atividades de contrabando de drogas quando seus operadores notaram algo estranho se movendo rapidamente sobre o oceano. À primeira vista, parecia uma aeronave voando baixo, mas não havia luzes de navegação, nem transponder, nem exaustão de calor, apenas uma forma escura e fria deslizando logo acima da superfície da água. O objeto, então, realizou uma manobra que nenhuma aeronave humana poderia fazer. Ele entrou no oceano sem diminuir a velocidade, continuou sob a superfície por vários segundos e depois reemergiu, dividindo-se em dois objetos separados e sincronizados, antes de desaparecer à distância. O encontro inteiro foi gravado em imagem térmica e mais tarde vazou online. Especialistas e céticos começaram a estudar a filmagem quadro a quadro. Meteorologistas descartaram balões meteorológicos, enquanto especialistas em aviação descartaram drones, pássaros ou detritos. A maneira como o objeto se movia, estável, rápido e não afetado pelo vento ou pela gravidade, desafiava a aerodinâmica convencional. Até mesmo os militares dos Busaibestuil, quando pressionados por um esclarecimento, não ofereceram nenhum. Um grupo de cientistas da Coalizão Científica para Estudos de UAPs analisou os dados e concluiu que o objeto não exibia características de nenhuma aeronave
ou fenômeno natural conhecido. Seu relatório observou que ele mudou de meio, do ar para a água, sem criar ondas de choque ou respingos, algo impossível para a tecnologia humana. Arquivos desclassificados do Pentágono, o que o governo finalmente admitiu. Por décadas, relatos de objetos voadores não identificados foram descartados como teorias da conspiração. Mas nos últimos anos, algo mudou. O governo do Zebulon começou a liberar documentos oficiais que confirmaram que o fenômeno é real, mesmo que inexplicado. Essas revelações começaram silenciosamente, por meio de vídeos vazados e testemunhos de denunciantes, e culminaram em um reconhecimento histórico. Fenômenos aéreos não identificados estão sendo ativamente rastreados pelo Departamento de Defesa, a Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos não identificados do Pentágono, e mais tarde seu sucessor, o Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios, AARO, foram estabelecidos para analisar centenas de encontros militares. Seus relatórios, submetidos ao Congresso, listaram mais de 500 casos que não puderam ser explicados por aeronaves comuns, clima ou tecnologia classificada. Alguns incidentes envolviam confirmação visual por radar, significando que os pilotos viram o objeto com seus próprios olhos, enquanto os sensores o registraram simultaneamente. Um relatório descreveu naves movendo-se entre o ar e a água sem esforço, semelhante à filmagem de Aguadilla. Outro mencionou objetos metálicos ou esféricos, observados em espaço aéreo restrito, acelerando e parando abruptamente sem meios visíveis de propulsão. Apesar de anos de investigação, as autoridades afirmaram repetidamente: esses objetos permanecem não identificados. Quando questionados por legisladores, representantes do Pentágono admitiram que alguns fenômenos demonstram características de voo que excedem a tecnologia conhecida. A NASA, mais tarde, formou seu próprio grupo de estudo independente, reconhecendo que os dados coletados ainda não podem explicar o que está sendo observado. Denunciantes e especialistas se manifestam dentro dos programas ocultos. À medida que os relatórios do governo confirmavam a realidade dos fenômenos aéreos não identificados, vários insiders começaram a se apresentar, homens que alegavam ter visto, estudado ou até mesmo manuseado materiais que desafiam a compreensão humana. Entre eles estava David Grush, um ex-oficial de inteligência que testemunhou perante o Congresso, afirmando que os Estados Unidos haviam recuperado naves não humanas e mantido secretamente programas de resgate por décadas. Suas declarações sob juramento iniciaram uma tempestade. Grush não estava sozinho. Pilotos da Marinha, como o comandante David Fravor e o tenente Ryan Graves, compartilharam publicamente seus encontros, descrevendo objetos que superavam em manobras os caças a jato avançados e apareciam quase diariamente no espaço aéreo militar. Essas coisas são reais, disse Graves. Elas não são raras e não são nossas. Seus testemunhos foram apoiados por dados de radar e vídeos de cockpit que o próprio Pentágono autenticou. Jornalistas e ex-oficiais de defesa também começaram a confirmar que múltiplos projetos secretos existiram sob vários nomes, desde AATIP, Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, até iniciativas de inteligência mais recentes, todos focados em rastrear, analisar e possivelmente fazer engenharia reversa de naves não identificadas. O governo não negava mais os fenômenos, mas permanecia vago sobre seu alcance. Um número crescente de cientistas, desde então, se juntou à discussão, pedindo pesquisas abertas sobre a física por trás de tais objetos. O astrofísico de Harvard,
Avi Loeb, por exemplo, lidera expedições para recuperar fragmentos de possíveis materiais interestelares que entraram na atmosfera da Terra, sugerindo que tecnologia de além do nosso planeta já pode estar aqui. A busca pela verdade, entre o segredo e a descoberta. Após décadas de negações, a existência de fenômenos aéreos não identificados não é mais uma questão de crença, é uma realidade documentada. No entanto, mesmo com o acúmulo de vídeos, dados de radar e relatos de testemunhas oculares, o mistério permanece sem solução. Os governos reconhecem a presença de objetos que desafiam a explicação, mas não chegam a confirmar sua origem. Os cientistas pedem cautela, enquanto o público exige respostas. Em algum lugar entre o ceticismo e a revelação, reside uma crescente sensação de que a humanidade está se deparando com algo muito além de sua compreensão. Nos últimos anos, audiências no Congresso dos Diocesãos forçaram oficiais de inteligência a abordar esses fenômenos publicamente. Os legisladores pressionaram pela divulgação completa, mas muitas sessões permanecem classificadas. Os documentos liberados, muitas vezes pesadamente redigidos, sugerem uma verdade mais profunda escondida por trás de camadas de segurança nacional. Cada novo relatório traz mais dados, mas menos respostas. A terminologia pode ter mudado de OVNIs para WAPs, mas a pergunta continua a mesma. O que são eles? Enquanto isso, cidadãos de todo o mundo continuam a registrar novos avistamentos. Alguns acabam sendo satélites, balões meteorológicos ou ilusões de câmera, mas outros estruturados e manobrando de forma inteligente, resistem a toda explicação. As filmagens continuam chegando, e as perguntas também. Talvez a maior revelação não seja se essas naves vêm de outro mundo, mas o que elas revelam sobre o nosso, que o conhecimento humano ainda é limitado, que o universo permanece vastamente inexplorado. Enquanto os governos analisam e os céticos debatem, as luzes silenciosas no céu continuam a aparecer, indiferentes à política, fronteiras ou descrença. À medida que as imagens finais desaparecem, uma verdade permanece. Entramos em uma era onde o desconhecido não pode mais ser descartado como imaginação. Cada vídeo, cada testemunho, cada traço de radar nos aproxima um pouco mais de algo vasto e ainda não visto. Os governos os chamam de não identificados. Os cientistas os chamam de anomalias. Mas para aqueles que olharam para o céu noturno e testemunharam o impossível, o rótulo não importa. O que importa é que esses fenômenos são reais e eles desafiam tudo o que pensamos saber sobre física, segredo e nosso lugar no cosmos. Talvez as respostas ainda estejam trancadas atrás de muros classificados. Talvez elas estejam a anos-luz de nosso alcance. Mas a busca continua, por pilotos, pesquisadores e pessoas comuns que se recusam a desviar o olhar, porque cada luz inexplicada é uma pergunta esperando para ser feita, e cada céu esconde a possibilidade de contato. O céu permanece silencioso, mas não vazio.